Olá a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Pedro Lamas, sou ator e professor de teatro e é com muito prazer que venho aqui propor questões práticas de reflexão sobre o treino de base stanislavskiana e a intervenção teatral. Os preceitos e fundamentos preconizados por Stanislavski no século XX continuam a ser profundamente profícuos para as questões com que o teatro e a arte dramática hoje se deparam. Os casos do superobjetivo como conceito unificador da obra e das circunstâncias dadas como alavanca para a ação são de particular relevo neste enfoque. O que eu proponho aqui é que, olhando para alguns aspectos sui generis do processo de Sofia Meu Amor, espetáculo no qual eu e João Paiva partilhamos a dupla condição de atores-diretores, possamos refletir sobre implicações que o recurso a proposições stanislavskianas traz para o trabalho de concepção e execução de um projeto de intervenção teatral. Por projeto de intervenção teatral, entenda-se um projeto cuja função seja, em primeira instância, o tratamento artístico, por via do teatro, de uma questão social afeta a determinada comunidade, com vista a estimular a discussão e o diálogo públicos sobre essa mesma questão. Olharemos, portanto, a questão de fundo que impulsionou Sofia Meu Amor, como esta foi tratada do ponto de vista artístico, como se traduziu nos planos dramatúrgico e cênico e como se inscreveu e gerou movimentos estruturais para o trabalho, nas várias dimensões do projeto. Sofia Meu Amor foi um projeto realizado em 2018, na Rua da Sofia, em Coimbra, Portugal, pela Trincheira Teatro, um coletivo de teatro de Coimbra, no âmbito da Rede Artéria. A Rede Artéria era uma rede de programação cultural com coordenação artística do Teatrão, Companhia de Teatro de Coimbra, e coordenação académica do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que juntava companhias de teatro e instituições de ensino superior e 8 municípios da região centro de Portugal. Entre 2018 e 2021, a rede realizou programação em espaços patrimoniais recuperados ou em processo de requalificação e em equipamentos culturais dos municípios parceiros. O foco de Sofia Meu Amor incidiu sobre a Rua da Sofia, rua da cidade de Coimbra, classificada em 2013 como Património Mundial da Unesco. Rasgada em 1535 e à data uma das ruas mais largas da Europa, a primeira função da Rua da Sofia seria acolher a Universidade de Coimbra, o que nunca veio propriamente a acontecer. Aliás, um primeiro olhar sobre a sua história pontua que as valências albergadas por este património estiveram sempre sujeitas, ao longo do tempo, a processos e movimentos de refuncionalização. E em certas épocas, mesmo estas valências, múltiplas e por vezes antagónicas, encontraram-se, sobrepostas, coexistindo e condicionando a vida que com elas entrava em contacto. E aqui encontramos o primeiro paradoxo da rua, a impressão de que a grande constância histórica da rua reside nesta constante mudança, que é este movimento perpétuo do trânsito de valências e refuncionalizações que atua desde sempre como moldura para a sua vida. Vemos traços disso hoje. Os edifícios das margens nascente e poente da rua albergam sobretudo serviços, consultórios, escritórios, alguma restauração, comércio local. O Tribunal da Relação está mesmo instalado num dos antigos colégios. A sul, a rua é balizada pela Baixa de Coimbra. A norte, por ligações aos nós de entrada e saída da cidade. E durante o horário de expediente da cidade, a rua é literalmente uma rua de constante trânsito, automóvel e pedonal. E deste trânsito surge uma primeira impressão provocatória, a de que na vivência comum da rua pela cidade, salvo exceções, passa-se pela Rua da Sofia. Só se vai à Rua da Sofia por tarefa e não por vontade. Existem alguns focos habitacionais e associações no património da rua, mas a vida que esta alberga, essa permanece invisível à cidade. E esta dicotomia vida-património, esta tensão que teve tradução cênica como flor e vaso, estas questões de trânsitos sobre o grau ou ausência de inscrição afetiva da rua na vivência de Coimbra, foram germinais para o superobjetivo transversal ao projeto, que podemos definir como dar a ver a vida invisível. Importa referir aqui que entendemos superobjetivo não como conceito exclusivo das disciplinas artísticas, a interpretação, a encenação, a dramaturgia, mas como um conceito que tem potência de nortear todas as operações processuais. Em Sofia Meu Amor, esta acessão como que ampliada do conceito stanislavskiano de superobjetivo trouxe implicações diretas para o trabalho de todas as áreas que contribuíram para a
concepção do projeto. Contaminou todas as dimensões da produção, todos os níveis da comunicação, todas as estratégias e objetivos específicos delineados para as atividades de intervenção e, bem como, claro está, toda a operação do processo artístico. Sofia, o meu amor foi concebido como um espetáculo de percurso, de trânsito pela Rua da Sofia e zona envolvente, seguindo uma estrutura em 3 atos. O primeiro tratava de tornar visível a vida na rua. O segundo, de dar a ver a vida que a rua vive, fosse ela imaginada, histórica, ficcional, real. E o terceiro, de vir viver a rua, reagregar, de certa forma, a vida à rua. E a estes 3 atos corresponderam 3 momentos que quisemos aproximar, até pela sua relação física com a Rua da Sofia, às 3 fases que o antropólogo Van Gennep observa quando decompõe a estrutura do rito de passagem: a fase de separação, a fase de liminaridade e a fase de reagregação. Em síntese, Van Gennep apresenta o rito de passagem como um processo de transformação social do indivíduo, pelo qual este vive um momento de separação da ordem social cotidiana, que o conduz a um percurso de ação liminar, isto é, à margem dessa ordem, para de seguida, no momento da reagregação, ser devolvido à ordem social cotidiana, qualitativamente transformado. Esta associação da dimensão transformadora do rito de passagem às dinâmicas concretas de percurso de Sofia Meu Amor, da separação do público da rua, vivência nas margens desta e posterior voltar à rua, foi instrumental, por exemplo, para concebermos o terceiro ato e a ação coletiva que aí se propunha sobre a rua como o momento de reagregação, de requalificação da relação entre vida e património, traduzida aqui no plantar da flor coletiva no vaso coletivo. A dramaturgia compôs-se de recortes da vida invisível, nas suas múltiplas dimensões: histórica, coletiva, privada, ficcional, real. E o texto cênico apoiou-se na potência discursiva da coexistência destas. Este movimento teve especial incidência no segundo ato, uma vez que, se os momentos de separação e reagregação eram vivenciados em conjunto, o momento da liminaridade dividia o público por 4 percursos, distintos e sincrónicos. Aqui apontados a verde, azul, amarelo e vermelho. A extraordinária circunstância dada com que lidávamos era a da Rua da Sofia não se constituir apenas o onde e o quando se atuava, mas também o sobre o quê e a partir do quê e para o quê se atuava. Isto levou-nos a inscrever na moldura circunstancial da nossa ação também a probabilidade de cruzamentos durante as apresentações do espetáculo entre a vida ficcional deste e a vida real da rua. Demos grande relevância a esta espécie de sobreposição de planos da realidade, encorajando-a, até desde conceber diretrizes para a atitude dos atores na lida com estes, até ao desenhar do elenco de modalidades de participação que viríamos a abrir, como este que indico aqui, de vida real, onde o indivíduo participaria no espetáculo não como personagem, mas como si próprio, com a sua própria vida real na rua. Estes momentos de cruzamento geraram-se, sobretudo, por conta de uma observação contínua da rua e da sua vida, a vida essa já de si transformada, quanto mais não fosse pela nossa presença diária na rua durante 4 meses. Os ensaios começaram em março, o espetáculo estreou no final de junho de 2018. E sabendo que isto por si só já agiria sobre essa mesma vida, desenhámos como atividade associada ainda uma fase de ensaios abertos, concebidos precisamente para testar e explorar a permeabilidade das nossas propostas a estes encontros com a vida real. E neste sentido, Sofia Meu Amor era como se fosse a arte a observar a vida fazendo parte dela. E isto é uma coisa que o teatro só consegue almejar num projeto desta natureza e com estas circunstâncias, em espaço público, tem que ser na rua. Esta relação entre vida ficcional e vida real é uma que não pode ser trazida para um palco convencional. Até podemos ter pessoas reais num palco, mas não conseguiremos nunca ter a vida real dessas mesmas pessoas num palco. Dado que a moldura circunstancial do trabalho se constituiria destas múltiplas e não raras vezes sobrepostas realidades objetivas, tornou-se óbvio desde o início que teríamos de dotar o ator de um instrumental próprio que lhe permitisse criar não só para a Rua da Sofia, mas sobretudo a partir dela.
Então, os primeiros trabalhos foram no sentido de consciencializar o ator a olhar o seu corpo tanto como instrumento de registro como veículo expressivo, a refletir sobre o que pode operar com o seu aparelho físico para servir a intenção do espetáculo. Por exemplo, o primeiro ensaio de O Herdeiro, quadro do segundo ato, um intenso laboratório sensorial que nos despertou a consciência para uma questão técnica de interpretação que viria a ser explorada pelos atores em todo o processo. Este ensaio, tendo lugar no Polo 2 da Escola Superior de Educação de Coimbra, eu pedi aos atores que fossem ao exterior do estúdio onde estávamos a trabalhar recolher 3 sensações e que voltassem apenas quando pudessem, à sua vontade, reconvocá-las ao corpo. Isto é, quando conseguissem reproduzir o grau de tensão-relaxamento que cada uma das sensações produzia no seu corpo. Os atores exploraram e observaram sensações várias. O sol quente a bater na pele, musgo molhado na cara, raspar o braço num muro rugoso, o perfume de uma flor, indutores muito precisos, recolhas muito objetivas, ligadas a sensações de temperatura, textura, aroma, sabor, etc. Voltados ao interior do estúdio, eu pedi que atribuíssem as letras A, B e C a cada uma das sensações e que, à minha orientação, as reconvocassem, enquanto executavam tarefas simples, como pegar numa cadeira, dirigir-se a um ponto, cumprimentar um colega. Mas variava-se a tarefa e era notório que os seus corpos se começavam a rotinar numa habilidade automática de transição entre estes diferentes estados físicos. Depois de uma breve pausa, eu pedi mais uma vez que apresentassem as sensações, se deixassem contaminar por elas na execução das tarefas e, de seguida, atribuí às sensações um grau 2, numa escala de 1 a 10, em que 1 é a expressão mínima da sensação e 10 a máxima. E por conta de pedir estes graus diferentes para cada sensação, a cada variação, a transição escapava a esse automatismo da rotina e nesse entremeio, nessa latência, os seus corpos em ação ganharam uma qualidade ficcional concreta, de vivência. Uma qualidade não ilustrativa, específica de cada um e ao mesmo tempo profundamente enraizada no local, no caso o Polo 2 da ESEC, pelo simples facto de dele termos partido. A fase inicial de ensaios foi assim, de várias experimentações, laboratórios, improvisações, aos que se seguiam retroações, momentos de reflexão crítica que permitissem traduzir estas experiências e que foram seminais na elaboração coletiva de um conjunto de princípios para a ação a que viemos a chamar de observação ativa. Este instrumental atuou como uma bússola, permitindo ao ator navegar com habilidade dentro do leque de estímulos que a realidade objetiva lhe oferecia, em direção a uma criação dialogante com a moldura circunstancial do trabalho, com este aqui e o agora que era a Rua da Sofia. A observação ativa não se dirigia apenas às propostas cênicas, ela estendia-se a todas as dimensões do trabalho. E um momento exemplar de convergência dialógica destas dimensões, estrutural, dramatúrgica, cênica e processual, ocorreu quando, no final de março, tivemos a necessidade prática de prever, com algum rigor, os tempos do percurso. Tentámos então simular o tempo de deslocação da assistência, cronometrando o tempo que levaria a 10 de nós a trilhar esse mesmo percurso, mas em marcha abrandada, contrastando assim com a intensidade e ritmo próprios e acelerados da rua. E eu pedi agora atenção para esta nota de campo. Abrandar a marcha torna-se um exercício contra a natura. A tensão cresce e toma conta dos nossos corpos. A nossa única hipótese de fuga é com o olhar. Tentamos fugir para cima, dando-nos conta de que nunca tínhamos olhado para cima. Tentamos fugir para o lado e damos-nos conta de que nunca tínhamos olhado para o lado. Seguimos a resistir à marcha clamada pela rua e damos-nos conta de que estamos a descobrir a rua como nunca a tínhamos visto. Esta marcha abrandada, como lhe chamamos, alavancou uma série de implicações. Ela foi inscrita em vários momentos do espetáculo e deu origem, inclusive, ao primeiro momento do mesmo, onde o público, identificado por bilhetes flor de 4 cores, azul, amarelo, verde e vermelho, era reunido e organizado por 4 personagens ardinas na ponta sul da Rua da Sofia e daí era instigado a seguir esses ardinas rua afora, em passo lento. E era este avanço destas pessoas que vieram para a Rua da Sofia, não por tarefa, mas por vontade, que impulsionava o despertar das personagens, que se descolavam da arquitetura para ir ao seu encontro, como se fosse a vida a tornar-se visível, a vida a dar-se a ver. Dar a ver, com intenção, isto, aqui e agora, é uma premissa fundamental de um teatro engajado. Com Stanislavski, com o advento do teatro moderno e com a era da encenação, o aqui e o agora do teatro começou a requisitar por sistema um diálogo com o aqui e o agora da realidade. Um teatro para aqui e para agora, autónomo na sua ação. E, neste sentido, o trabalho em Sofia Meu Humor traz à luz questões pertinentes.
Há hipóteses de ancorar metodologias de intervenção teatral a este instrumental stanislavskiano? Que implicações objetivas se podem gerar daqui para pensar, conceber modelos de treino e desenvolvimento para um ator e um teatro engajados em questões sociais? Em última análise, o que é que podemos fazer hoje, neste século XXI, para desenvolver, fortalecer ou amplificar esta consciência crítica do fazer teatral, esta atitude do artista, que é onde reside, se gera e alicerça o caráter e os movimentos de intervenção próprios do teatro? É tudo da minha parte. Termino deixando aqui algumas ligações para a Rede Artéria, onde poderão descobrir mais sobre as ações desta rede e mais sobre Sofia Meu Amor. Carlos Gomes, fotógrafo de cena e autor das fotografias aqui expostas, e Filipa Malva, cenógrafa responsável pelos adereços e figurinos do espetáculo. Muito obrigado pela vossa atenção, um agradecimento também ao Congresso pelo acolher desta apresentação e fico a aguardar as vossas questões e comentários. Até lá, tenham um bom Congresso.